Alô, alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio Se os Tijolos Falassem. Eu sou o Pedro Kaufmann, tô acompanhado do Bruno Bermudes e do Guilherme Julien. Hoje, né, assim, fato é que esse episódio a gente já tentou gravar umas 3 vezes, vou já compartilhar com os tijoletes aqui. A gente chegou no estúdio Raiz pra fazer a gravação, botamos todo o material, aí o zelador virou e falou: ô molecada, onde vocês estão indo? A gente falou: estamos indo lá gravar. Ele: não, tá sem luz aí, a programação é daqui 1 hora que volta, e vocês sabem como funcionam essas coisas aqui, que a árvore caiu, tá sem luz, então a gente improvisou aqui. Vocês vão ver que estamos num lugar bem agradável, como o Bruno bem colocou na nossa última gravação, e a casa dele, né? É isso aí, sintam-se em casa, muito bem-vindos à minha casa aqui recebendo. Eu tinha já essa vontade de fazer essa gravação aqui em casa, mas não vou nesse modo de imprevisto, mas deu tudo certo. Graças a Deus, e estamos aqui para gravar mais um episódio. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá aí desse lado aí nos escutando. Eu não sei o que você tá fazendo agora, mas para tudo porque vem coisa boa aí, porque vem Se os Tijolos Falassem. E hoje nós temos aqui um grandíssimo convidado, ele que é um grande amigo nosso. Ele é lá da Santa Casa, ele que fez ortopedia, se mergulhou no grupo da ortopedia pediátrica e sabe muito de atualidade na medicina, sabe tudo da tecnologia, e vai trazer aqui nessa conversa de hoje, Dr. Paulo Humberto Mei Maternal Valandro Costa. É isso? É mais ou menos isso, mas é foda de alguém acertar, então tá valendo. Ele É um prazer, tá? da família real brasileira, diretamente aqui. Pô, Paulo, muito obrigado por vir aqui aceitar esse convite, estar aqui com a gente. Então, é uma honra. Pô, eu era calouro lá do 4º ano, treinamos muito junto ao longo da faculdade e aprendi muito com você. Então, é uma honra estar aqui hoje, a gente formado aqui, você aí no mundo profissional, e a gente podendo gravar esse episódio e compartilhar aí. Acho que é uma honra pra mim também, né? Porque, de certa maneira, a gente passou muito tempo junto na faculdade, né? Como amigos, né? E agora a gente volta aqui num outro contexto, assim. Não só vocês dois, mas o Paraíba também, né? Acho que tive a honra de ser sexto ano dele, foi muito bacana. Eu tive a honra de ter aula com ele na faculdade também, foi meu professor. É verdade. E eu acho que eu só tenho a agradecer a oportunidade e espero que tenha um pouquinho a contribuir com vocês aqui nos tijolinhos. E vamos já agradecer também então os nossos colaboradores, né, Paraíba, o pessoal da Cavell. Eles vêm ajudando a gente aí pra gente poder promover um pouco mais essa questão de como, e a gente acha que vai falar um pouco disso, né, de como a tecnologia tá aí para nos ajudar a facilitar coisas que às vezes a gente batia muito a cabeça e poder investir nosso tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem, em coisas que realmente importam. Então eles são uma empresa de contabilidade digital para médicos, né? Acho que a gente até pode falar sobre isso. O Pedrão, que é um dos fundadores, explicou pra gente que existe a empresa que ela se digitaliza, né? E existe a empresa que ela é digital. Nasce Como digital. exato. Então a Cavell não foi uma empresa de contabilidade que já existia e ela foi se transformando. Exato. Vou pegando uma pecinha aqui, outra aqui. Aquele Não é um Frankenstein. Essa foi boa. Exato, eles não são um Frankenstein aí que foram tentando se transformar em algo digital para poder atingir maior e de forma melhor os seus clientes. Eles já nasceram assim, então as coisas lá funcionam de uma forma bem fluida. Se você, apesar do nosso incentivo nos últimos episódios de te falar para conhecer a empresa, ainda não clicou em um dos links que tem na descrição desse episódio, clica lá para você ver como é fácil entrar em contato com eles, como a plataforma é agradável, como ela funciona bem, para você começar a entender melhor essas questões de contabilidade, seja que você tenha só a tua PJ para dar plantãozinho, se já está num grau mais avançado de consultório, de clínica, eles vão estar lá para te auxiliar, e com certeza você vai ver que, comparado com outras empresas, o custo já é muito bom, e o custo-benefício pela qualidade que eles entregam é ótimo. Mas, Max, conta pra gente. E quando você fizer isso, não esqueça de falar que você conheceu eles aqui, no Se os Tijolos Falassem. Não, e só pra completar, cara, vocês não sabem, o Peidão é exigente pra caramba, velho. Não, veio a Cavell, a gente fez ali contato, acho que a gente nunca falou isso aqui, mas ele falou, não, a gente tem que investigar se essa empresa é boa mesmo, porque, cara, como é que a gente vai trazer pro podcast um negócio pra se queimar, pra se vender? Porque, assim, o nosso intuito aqui é trazer coisa boa pra vocês, por isso que a gente traz aqui os nossos convidados, compartilha as histórias deles, e se a gente tá trazendo aí a Cavell, pode acreditar
que eles são parceiros, eles estão aí para ser nossos amigos e facilitadores. Então, assim, ó, Pronto. Pedrão, deixa você puxar aí a espinha dorsal aí. Não, minha parte favorita. Mas conta pra gente que, assim, nesse sobrevoo que a gente costuma fazer no início do episódio, pra você ser médico sempre foi uma escolha óbvia, a faculdade de medicina começou de que jeito? Como é que foi o começo da Santa Casa? Cara, eu acho que todo mundo aqui fez Santa Casa, né? Talvez a maioria da audiência também seja Santa Casa ainda. Futuramente isso daqui tende a crescer muito, né? Vocês estão num nicho que é um oceano azul, a gente estava discutindo, inclusive, né? Fazendo um podcast para médicos. Mas para mim a Santa Casa, eu acho que a medicina, não me lembro de ter buscado outra profissão. Acho que, pelo que eu me lembro, sempre foi a medicina, mas eu gostava de algumas coisas diferentes. Acabei optando pela medicina e entrando na Santa Casa, né? A Santa Casa foi acho que um marco na minha vida, como todo mundo aqui pode falar que foi, né? Mudou a minha vida para melhor, com toda certeza. Não pela formação, que é excepcional, né? Mas acho que pelo que eu ganhei lá, né? A gente, de certa maneira, por muito tempo eu dizia em casa que eu tinha ganhado uma segunda família, né? E aquilo ali me ajudou pra caramba em termos de crescimento pessoal. Uma época, inclusive, que eu tava com algumas dificuldades financeiras em casa. Aquilo ali me acolheu de uma certa maneira também fenomenal. Muitos amigos mais velhos, em certas ocasiões, foram pessoas assim que estenderam a mão pra ajudar mesmo, às vezes só pra ter junto, sabe? Então, eu acho que não preciso me alongar muito assim em relação à experiência com a Santa Casa, porque todo mundo aqui conhece. Mas foi uma experiência de vida que com certeza mudou assim o trajeto, assim, digamos assim, o rumo da vida. Me colocou nos eixos, digamos assim. Não, acho que é verdade. Todo mundo que a gente chamou assim, ó, porque tem muita gente que às vezes também vem de outras faculdades e tal, e todo mundo tem uma relação, na grande maioria, interessante com o lugar de onde você veio, né? Essa questão da formação médica, ela é bem gostosa, assim, né? A faculdade... É muito legal. Meu pai, no primeiro episódio... Desculpa, gente. Meu pai no primeiro episódio ele já falava, eu não vou conseguir parafrasear, talvez você lembre, Bruno, que você tem essa capacidade de gravar essas coisas, mas ele fala que existe um autor que ele fala dos 100... Exato, ele fala os anos dourados, e que a faculdade são esses anos dourados que a gente vai viver, e que foram 6 anos maravilhosos, e que é um tempo que... Esse é um tempo que não volta, né? Mas e durante a faculdade, assim, pra você ser ortopedista, visto que medicina então já era algo que você não sabe se... Fala, pô, eu sempre quis ser ortopedista também, desde o primeiro dia que você botou o pé lá nos tijolinhos, eu vou ser ortopedista, porque a influência lá é forte, a gente sabe, né? Não, eu acho que eu não pensava em fazer ortopedia quando eu entrei, né? Mas também pelo fato de ter feito Santa Casa, eu me lembro quando eu tava no segundo ano, cara, tinha recebendo naquela fase, né? Ainda tinha... um pouquinho daquela recepção dos calores diferente, né, enfim, mas eu tava com um cara que tinha sido o meu 6º ano, e ele falou pra mim, olha, se você faz Santa Casa, ele fez ortopedia na ocasião também, né, ele fez, se você faz Santa Casa, você não pode desconsiderar a ortopedia, né, e uma coisa curiosa que eu lembro é que eu passava com ortopedista pediátrico na infância, porque eu tinha pé plano, queixinha comum pra caramba, né, uma queixa auto-resolutiva, mas a maioria das vezes não é esse comum. E eu passava o ortopedista e eu lembrava que eu falava, puta, a única coisa que eu não quero fazer é o que esse cara faz. Eu não sei porquê, né? A vida acabou me levando assim pra um lugar que ele tava, assim, anos depois, né? Eu não sei nem se ele tá vivo, mas ele é um cara muito gente boa, chamado João Siviero. Ele era da Escola Paulista. Eu acabei fazendo ortopedia e fiz também ortopedia pediátrica, mas com certeza influenciado pela Santa Casa. Que legal. E como é que foi a jornada ali dentro da faculdade? Assim, eu conheço bem, assim, essa jornada aí, mas assim, conta assim, quais foram os pontos? Você falou muito bem dessa parte da família, né? Desse espírito de irmandade que a gente vive ali dentro da Santa Casa, do pessoal te ajudar, do pessoal ter o ensino médico e o ensino a ser médico, né? Que caminham paralelo ali dentro da Santa Casa. Eu acho que isso ajuda muito a nos transformar como pessoa, como você bem disse. Então, conta um pouco assim, quais foram as coisas que você vivenciou na faculdade e que foram te conduzindo aí também para esse caminho da escolha profissional e desse desenvolvimento pessoal, assim. Cara, eu acho que o que mais influenciou é aquele rito de passagem, né? Assim, de pertencer a algum grupo e aprender muito com aquele grupo.
E curiosamente, acho que isso é uma coisa que todo mundo aqui vivenciou e sabe o que eu tô falando, né? Mas curiosamente, anos depois, assim, eu fui ler um livro de um cara que chama Robert Cialdini. Ele é um cara que estuda comportamento, né? E aí ele, na época, eu não entendia o que era aquilo que a gente passava lá e que com certeza você passa em uma série de outras escolas de medicina, né? Não sei hoje, tá mudando um pouquinho, mas com certeza se ainda se passa. E o que o Cialdini ele explica é que tem um monte de estudos que mostram que você dá muito valor para uma experiência quando ela envolve um rito de passagem. De certa maneira, participar ali daquilo que a gente participou foi um rito de passagem que me fez dar muito mais valor para aquilo que eu estava vivendo. Então, valor tanto no sentido profissional, quanto no sentido da vida pessoal mesmo, assim, né? De ter criado essa amizade aqui que a gente tem, sabe? De ter criado, assim, o amor não só lá pelo pavilhão, né? Mas pelo ambulatório por onde eu passei, né? Existiu ritos de passagem ao longo da formação que foram desde o ambulatório lá na ortopedia pediátrica no 3º ano, com o Dr. Santilli, né, até mais pra frente, as coisas que ao longo da faculdade foram acontecendo e o que foi também vindo, né, pela frente ao longo da formação. E como é que foi a residência de ortopedia, assim? Porque isso é um papo que acho que a gente não teve nenhum ortopedista ainda, mas com certeza é interessante que o pessoal sempre quer saber, né? Porque a residência de ortopedia na Santa Casa, ela é mundialmente famosa até. Depois a gente tava brincando aqui do Flow, que a gente não tem um patrocínio ainda do iFood e tal, a gente só tá com a Bex aqui, né? Mas Black. Quando a gente tiver o patrocínio do iFood ainda, a gente tá conversando sobre isso, porque há muito tempo eu escutei um podcast à época, né, ministro da Saúde do Mandetta, e eu senti um orgulho da Santa Casa, porque os caras lá, né, papo bem informal, e às vezes eles não sabem muitas coisas, as técnicas estavam caçando informação no cara ali, e ele tava contando da ortopedia, e aí falando de grandes serviços, porque ele é ortopedista de formação, e se eu não tô enganado, acho que até ele é pediátrico. E aí ele tava comentando do pavilhão, tal, do Fernandinho. Como é que foi, assim, pertencer até agora, né, e ter a sua formação lá? Cara, eu acho que o pavilhão, ele completou, assim, na minha vida profissional o que faltava ao longo da vida acadêmica, assim, sabe? Em termos de objetivo, de cumprir meta, de atender a um princípio seguindo um propósito, assim, pode ser meio subjetivo isso que eu falei. Mas atendendo a primeira questão de como é a residência de ortopedia, ela tem uma fama de ser uma residência um pouco mais puxada. Isso em qualquer lugar, né? Acho que você vai conversar... Teve até o caso recente, né, da Unicamp, não foi? Foi. Teve uma desistência lá do pessoal, tudo. Então assim, é uma residência um pouco mais puxada. Qualquer área cirúrgica, não só ortopedia, é um pouco mais puxada, mas na residência de ortopedia em específico, acho que tem um pouquinho esse lado mais... grosseiro, né, por ser um pouco, talvez uma especialidade um pouco mais bruta, não sei, de repente, né, fica estigmatizado assim. Mas a residência no pavilhão em si, ela é uma residência diferente nesse sentido, porque ela envolve muita disciplina, né, e isso está mudando um pouco nos últimos anos, né, até porque, assim, quando você percebe que talvez... A mensagem não está sendo passada, né? Já que quem é o receptor da mensagem não entende essa linguagem, você precisa se adequar. Eu acho que o pavilhão está passando por essa fase, né? Mas está passando, de certa maneira, bem, né? A gente teve uma taxa de aprovação super bacana agora no TEOT, e isso, para quem faz ortopedia, é, digamos assim, a métrica do serviço, né? Mas eu digo, é um lugar assim, em termos também de, o residente ele põe muita mão na massa, tem bastante cirurgia, em termos das subespecialidades também, é um local onde você tem bastante contato com diversas áreas, tem grandes referências, né? Pelo menos o que eu enxergo, apesar de ser um clínico, eu enxergo que a visão que eu tenho da ortopedia da Santa Casa é mais ou menos essa. E sabe uma coisa curiosa que você falou, né, dessa questão da mensagem, né? Eu tava estudando uns negócios essa semana que a gente tava batendo papo e tem uma frase do Washington Oliveto, que é o maior publicitário do Brasil, e ele fala que faz tempo que eu não gasto. A última tinha sido a COO. Faz tempo que eu não gasto uma. E ele falou que um bom comunicador, ele não é um cara que fala bem, ou fala bastante, tal. Você fala, esse cara
comunica muito. Não, é o cara que faz a mensagem ser recebida da maneira correta. Então, uma vez você identifica que talvez as coisas que são mais importantes não estão conseguindo ser transmitidas através das gerações, o cara que tem essa sacada e consegue mudar, fazer que a mensagem continue se perpetuando ali ao longo dos anos, é o cara que sabe se comunicar bem, né? É isso. Eu acho que a grande diferença lá no pavilhão, né, é que assim, você tem... Você falou de volume e tudo mais, né? São 3 coisas que diferenciam o pavilhão. Primeiro, a disciplina, né? Então você aprende que você precisa fazer aquilo independente do que aconteça. Pode estar caindo o mundo, mas para amanhã você tem que fazer. E quando você aprende isso, você consegue fazer o que você quiser na sua vida. O problema é que hoje acho que cada vez mais está difícil entender esse tipo de compromisso. Mas isso é uma discussão para outra hora, né? Agora, o segundo ponto que é importante no pavilhão também é que, como você falou, você está do lado de pessoas que são referência ou ao nível nacional, né, ou ao nível internacional, que é uma coisa, assim, é diferente você aprender a fazer o certo com um cara que sabe muito daquilo que ele está fazendo. E o terceiro ponto é que, talvez se você pegar outros serviços, né, você vai ver que o nível, entre aspas, de cirurgia, de volume cirúrgico que o cara faz, sei lá, da R1, por exemplo, é muito maior do que se faz no pavilhão. Mas no pavilhão você precisa antes, infinitas vezes, aprender o que você está fazendo através de leitura, às vezes um castiguinho ou outro que vem para você por si só ir lá estudar, né, para só depois você colocar a mão, do que você só cair lá de cabeça e tentar fazer um negócio que você não está acostumado. Que é o que acontece na maioria das residências em qualquer especialidade no Brasil. Usar um instrumento sem nem saber o nome. Esse é o problema, esse é o problema. Ou operar numa mesa que você não sabe nem montar, né? E fazer operar uma sala que você não sabe. Não, e nem só, isso nem só nas partes cirúrgicas, nas partes clínicas também, que é o que a gente tava conversando com o Rossi aí, deve ter sido, tá entre os 5 primeiros episódios aí, que ele fala que é o aprender de orelhada. Isso que você tem que fazer. Mas você não teve tempo de sentar, estudar lá o protocolo de insuficiência cardíaca, de hipertensão, pra saber, o certo é isso. Se aqui eu tenho todos esses recursos ou não, se aqui a gente faz desse jeito ou não, mas você sabe que é o certo, né? E a escolha da ortopedia pediátrica? Aí eu acho que, assim, ela foi pautada em 2 coisas, né? Primeiro que, quando eu tava no 3º ano da faculdade, o João e o Rafael Trincado, eles inicialmente eram um ano mais velhos que eu, eles estavam fundando, junto com o Vitor, né, a Liga de Ortopedia Pediátrica lá na Santa Casa. E aí eu acabei entrando no meio, né, eu gostava, sabia que talvez quisesse ortopedia, mas foi uma coisa que aconteceu, assim, foi repentina. Não, e só um parênteses, pra ver como a ortopedia dentro da Santa Casa, ela é forte. Tinham 3 ligas de ortopedia dentro da Santa Casa, né? A liga de trauma ortopédico, a liga de ortopedia e traumatologia esportiva e a liga de pediátrica, que foi fundada nessa questão, pai. E aí, cara, comecei o contato ali, comecei a conviver mais assim com os chefes do departamento. Aí eu acabei entrando na residência, né? E hoje, como qualquer como qualquer especialidade médica, você vê que tá tudo muito cheio, né? Assim, como você tem um número de faculdades abrindo assim de maneira abrupta, cara, qualquer lugar tá cheio. Então, aí a gente cai naquele papo que a gente estava conversando antes de começar, né? Você tem que escolher alguma coisa que você goste, mas pautada naquilo que o pessoal chama de estratégia do Oceano Azul. Na verdade não é o pessoal, tem um livro inclusive com esse nome que eu não me lembro o nome do autor. Mas basicamente diz o seguinte, olha, não adianta você fazer o que 90% das pessoas estão fazendo, porque isso vai te levar a um fator sorte associado para o teu sucesso. Então assim, não que você deva buscar o sucesso, não é isso, né? Eu tô falando assim, sucesso profissional. Às vezes sucesso profissional pra você é só ficar tranquilo, não precisa dar plantão mais cedo, né? Trabalhar e ser bem pago pelo que você tá fazendo. Exato, sucesso é abstrato também, pessoal, mas como a ortopedia pediátrica é uma especialidade muito pouco atendida, né? O Congresso Brasileiro esse ano, não no passado, desse ano vai ser em junho, tinham no total, se eu não me engano, acho que 400 ou 600 pessoas, contando com o acadêmico. Roda em torno, não fui assertivo nesse número, mas roda em torno, era menos de 800 pessoas, entendeu? Então assim, do Brasil inteiro, quem importava fazer ortopedia pediátrica estava lá. E na prática você vê que muito ortopedista geral não sabe tratar as afecções, não sabe olhar o raio-x pediátrico. E não é culpa do cara, né? Porque a maioria dos serviços não tem ortopedia pediátrica, não tem quem faça. Né? Às vezes você até
pega uma base ali durante a residência, que você tá tendo esse contato, mas você ficou anos convertendo ali no joelho ou numa outra parte, você vai perdendo as filigranas ali daquela conduta, como conduzir adequadamente e tudo mais. É uma diferença quando você se especializa nisso. E é um ano, né? É um ano de ortopedia pediátrica, mas você pode fazer algumas... E agora você aspas tá lá, subir. e aí agora você tá lá na Santa? Agora eu acabei ficando lá, né? Eu fiquei aos finais de semana e tô fazendo também acompanhando, entre aspas, o grupo como assistente, né? E aí, como é que tá agora, visto já que a gente compreendeu como que foi tua carreira até se formar um especialista, o que é que você tem feito hoje em dia? Que eu acho que é disso que a gente também tava conversando já um monte em off. Não, o cara tá aqui se coçando, ele quer chegar no papo. Então, tá bom, vambora. É isso aí, mano, lá, velho. Tipo, conta pra gente o que é que você tem feito hoje em dia, assim. Talvez um dos motivos que eu tenho esquecido de me referir é que, como ortopedia pediátrica, né, a criança, ela vai bem com tudo, entre aspas, né? É muito mais fácil você tratar uma criança do que um adulto, né? Então, um dos motivos é que ela não é uma especialidade assim, tão cirúrgica, digamos assim. Você tem um volume cirúrgico menor. E um cara que ele faz qualquer especialidade cirúrgica, ele sabe que a vida dele fica dividida entre a parte de clinicar e a parte de operar. Só que nisso foi sua vida inteira, né? Então, quando eu escolhi ortopedia pediátrica, eu sabia que teria uma chance de ter um tempo maior para investir numa coisa que eu gosto bastante, que é a área de tecnologia na medicina, né? Então, eu acho que hoje não é o que eu faço 100% do meu tempo, tá longe disso. A atividade principal, mas com certeza tá lá. Mas tá começando a dar uns frutos super bacanas com esse tipo de, digamos assim, de intervenção, né? Mas como que tudo isso começou, assim? Tipo, Pedrão, na residência eu já comecei a sentir essa dor e talvez essa vontade de implementar tecnologia sempre foi um desejo meu de estudo externo, comecei a colocar na residência, porque isso é realmente algo que até nós... Eu tenho até um spoiler, ó. Na faculdade, já durante os treinos lá de lançamento de dardo, que a gente treinava junto, o Max já trazia lá a leitura da Bitcoin, né? Bitcoin, ali, acho que 4 mil dólares na época, e ele já trazia lá, não, porque tem que investir, eu já tô lendo isso daqui, já tá trazendo não sei o que, e todo mundo fala, meu, cala a boca aí, que Bitcoin, que... Você foi prova, os caras ficavam aquele cara idiota. Não, mas já tinha, acho que ali, já o interesse dessa parte externa, né? Eu sempre curti muito tecnologia, assim, eu gostava de jogar videogame e tal, não que videogame seja tecnologia, mas de certa maneira você tá vendo hoje que cada vez mais as coisas estão afunilando para isso, né? Realidade virtual na medicina, por exemplo, já é uma realidade. Mas eu acho que o que me deu o gatilho de que eu queria fazer isso mesmo foi no R2, que eu acabei trabalhando como médico consultor numa empresa que chamava Better You. E hoje ela se chama BeCare, né? Mas era uma startup que foi startada pela Deso do Brasil. A Deso é uma empresa que é como se fosse um braço tecnológico da Cristália, que é hoje uma das, acho que talvez é a maior fornecedora de anestésico no Brasil. E aí eu estudava muito isso já há algum tempo, né? Só que acabei numa reunião ao acaso, assim, mostrando algumas ideias e acho que fizeram sentido ali no momento e eu auxiliei a montar inicialmente a parte inicial do projeto, que hoje não tem mais nada a ver com o que a BeCare é, né? Talvez ficaram algumas coisas, mas assim, acho que pouca coisa do início lá do projeto. Só que o fato é que aquilo foi um gatilho para mim, falar assim, putz, eu acho que é essa área que eu quero ir. E aí eu firmei o martelo que eu queria em ortopedia pediátrica por essa questão de tempo, né? E pelo fato de que na pediátrica a gente tem um monte de doença, né? Como a doença de Legg-Calver-Perry, não adianta eu falar sobre doença, mas basicamente uma alteração que acontece na cabeça do fêmur, né? Uma alteração da irrigação e ninguém sabe a causa. Só que na minha cabeça eu sempre achava que, poxa, se a gente montasse um modelo de machine learning, não que seja assim simples, né? Mas em que esse modelo analisasse as radiografias, a gente conseguiria pelo menos predizer, digamos assim, alguma coisa. Como é feito, por exemplo, já no câncer de mama. Mas você tá falando em termos de diagnóstico. Em termos de diagnóstico, né? O que acontece hoje é que esses pacientes, eles passam, por exemplo, no SUS,
E aí ninguém passa com um monte de ortopedista, mas ninguém percebe que o cara tá com a doença de perto sem atividade. E ele vai botando carga quando o tratamento mais simples, na verdade, é só falar, olha, você vai ficar sem pisar. Até quando eu falar que você deve pisar. Só que isso traz a consequência da deformidade na cabeça do fêmur. E aí, às vezes, assim, as deformidades são tão ruins que ele perde arco de movimento para flexão, abdução. Então, na pediátrica, você tem um monte de doenças assim, né? E doenças raras também, que se beneficiariam muito das terapias digitais, como já acontece nas doenças crônicas. Se você for pegar, tem um monte de meta-análise, né? Avaliações a respeito de uso da tecnologia para tratar diabetes e hipertensão, por exemplo. Sim. E o que se sabe é que quando você usa telemedicina, né, para você tratar diabetes, você tem um sucesso na redução da hemoglobina glicada, que às vezes chega a bater um ponto em relação ao método convencional, que é só o tratamento Volta no consultório daqui 3 meses. Daqui 3 vezes a gente se vê. Né, e às vezes a intervenção é tão simples a ponto de assim, olha, é um SMS que manda pro cara explicando quais são as consequências dele, por exemplo, não tomar a medicação, ou então orientação para ele tratar a insulina. Informação, na verdade, né? Que os caras desenvolveram que isso tem estudo também disso que você fica até com a cabeça assim quando você vai ler, né? Mas teve um cara que fala sobre a medicina 4.0 e tal, até acho que é um fisiatra lá do HC, Bruno, eu não lembro o nome dele. Mas ele dá uma aula que ele conta como no futuro poderia ser baseado com um Apple Watch que identifica como é que tá a tua glicemia hoje, que o remédio que você vai tomar para tratar diabetes daqui X tempo, que às vezes a gente nem sabe qual classe farmacológica ele vai pertencer, mas que o comprimido vai ter também alguma mudança ali, que ela é on timing com a tua fisiologia aqui, aí na hora que você toma, e no outro dia, tipo, a glicemia tá mais alta, o comprimido é mais forte, pra você ser preciso na mudança. Não é disso que a gente tá falando, a gente tá falando de trazer simples, né? informação, né? Diagnóstico precoce, tipo, nesse sentido, né? Não, esse da diabetes ele tá falando que é de informação. Não na diabetes, no exemplo da ortopedia. Ah, sim, seria. Mas, na verdade, tudo gira em torno de educação. Porque, assim, você pode pensar dos dois lados, o lado do paciente e o lado do médico, né? O paciente, ele precisa ter informações sobre a doença dele. Mas ele não vai ter informação sobre a doença de Pertz. Agora, o médico ortopedista, ele deveria ter informação sobre a doença de Pertz. Mas ele não tem. Então, se a gente leva informação para a boca do consultório dele, com um aplicativo, com alguma coisa simples do ponto de vista tecnológico, você resolve o problema, entende? Mas aí no seu R2, pelo que eu tô entendendo, pra gente trazer um pouco de cronologia, né, dessa área, você identificou o teu interesse em atuar dessa forma, mas como é que na prática você começou a implementar essas tecnologias aí na assistência? Então, aí cara, vai juntando a coisa do destino, assim, né? Eu tenho um amigo de escola, que eu acho que vocês até conhecem, que O Jaca. meu amigo Fernando. Esse cara é um dos meus melhores amigos, né? Assim, da escola, e ele é meu amigo, vai fazer, porra, se brincar, 20 anos. Ele é um cara muito fera, ele fez engenharia, mas ele é um cara muito fera na parte de machine learning. Então, ele trabalhava numa startup que chamava Team Culture, que basicamente fazia um aplicativo de RH que metrificava, digamos assim, a satisfação dos funcionários e tal. E aí hoje ele trabalha na Nubank, né? Então ele trabalha na parte de machine learning para análise de crédito. Então, tipo, quando o Nubank te aumenta o crédito, por exemplo, tem um robô que fica analisando tudo aquilo o tempo inteiro. E aí, cara, eu era muito amigo dele, ele sempre ele sempre fala que falta às vezes um propósito, né, pra você usar aquilo. E a medicina, principalmente aqui no Brasil, ela tá assim, uns 10 anos atrás do que já tá rolando lá fora. Então, cara, é definitivamente o oceano azul na medicina você usar qualquer, assim, pensando em tecnologia, putz, tem muita área. Você falou o que da medicação, né? Uma coisa que gera não aderência à medicação, por exemplo, paciente diabético, é que ele tem que tomar 500 comprimidos. Mas hoje em dia, por exemplo, com uma impressora 3D simples, você consegue imprimir um único comprimido com a dosagem completa dos outros pacientes. É para isso que a indústria está caminhando agora, né? Então, massa demais. tipo, tem uma porrada de coisa que dá pra fazer, né? Mas voltando ao assunto, com o Fernando a gente conversando e tal, ele visitou a Santa Casa numa proposta inicial, né? Essa proposta de começar a trabalhar lá saiu inicialmente dessa startup onde eu trabalhei, mas aí acabou que a gente se desconectou, né? Eu fui para um lado, a startup seguiu em outro e, putz, tive entre aspas, a oportunidade de começar a trabalhar com o Fernando
Que massa. Com esses pacientes. Foi meio que se desenrolando assim, sem querer. Mas aí de que forma na prática? Tipo Você assim, diz como isso está sendo executado? Exato. Que é isso? E eles sentaram lá, e aí qual que é o problema que vocês estão resolvendo? Então, aí basicamente foram 1 ano e 7 meses, assim, pra gente conseguir sozinho desenvolver uma ferramenta, né? E quando eu digo sozinho, foi eu e ele. Basicamente eu fazia a parte, entre aspas, do que a galera chamaria de design de produto, e ele ia lá e executava. E agora, mais recentemente, a gente tem usado, até por isso a gente estava falando muito o ChatGPT para ajudar em uma série de funções dessa ferramenta, digamos assim, que a gente usa. Mas a ideia é que a gente use essa ferramenta para tratar à distância pacientes com doença rara. E aí ela atua nos mais diversos níveis, desde a educação do próprio paciente em relação à própria doença, como a educação à distância do médico em relação ao tratamento daquela doença. Porque a gente estava falando, a osteogênese imperfeita, por exemplo, a doença dos ossos de vidro. Tem até aquele filme Unbreakable, muito bom, esqueci o nome do autor lá. Mas enfim, às vezes o paciente se quebra, e eles se quebram assim, é muito simples, osso de vidro não é à toa. E ele vai até um pronto-socorro e ele fala que tem osteogênese imperfeita, o cara fala, olha, não vou te atender, vai buscar onde você faz o atendimento. Só que assim, o cara tá em Minas Gerais, no interior, aí tem que vir pra São Paulo. E às vezes ele vem sem imobilização, cara. Acontece isso, entendeu? Não, eu acho que é só pra gente também trazer aqui um contexto pro pessoal, que isso, pra gente que tá inserido em um grande centro, que é a Santa Casa, é frequente da gente ver, mas às vezes pessoas que estão em outros lugares não imaginam que isso realmente aconteça na prática, mas eu, por exemplo, da parte clínica, e que você estava conversando com a gente, quando eu estava rodando na Hemato, vem paciente da Bahia, o cara vem, aí tem uns que tem mais ou menos condição, óbvio que nesses casos são os caras que às vezes o SUS ou o governo não consegue materializar a condução do cara vir, então pro cara vir tem que fazer um investimento pelo menos no transporte, então aí só vem quem tem condição de vir, mas nesses casos o cara vem lá da Bahia para ser atendido na especialista, no tema, sei lá o que, para receber ali a orientação e tal, e no que você tá falando nesse caso é isso. O pavilhão, o departamento de ortopedia da Santa Casa é um centro de referência, inclusive para osteogênese perfeita. E vem muito paciente que não está no estado de São Paulo. Então ele vem para consulta, que é ambulatorial ali a cada X tempo, e às vezes ele tem uma urgência ortopédica e ele procura uma UPA, um PS lá na região onde ele mora. O que faz total sentido pensando naqueles conceitos de regionalização do SUS e tal, beleza. Mas o fato que você está trazendo aqui é que lá na ponta não tem alguém que sabe manejar a doença que ele tem. Não tem. E aí, como é que vocês estão fazendo esse contato, então? Assim... Já tá rolando? Tipo... Já tá rolando. Não dá para eu dar todos os detalhes, mas basicamente o que a gente tá fazendo é assim. Hoje a gente tem um atendimento na urgência à distância. Então a gente conseguiu um auxílio, né? Uma bolsa, entre aspas, para conseguir materiais, por exemplo, de mobilização, elástico e afins. Então todo paciente que é inserido no protocolo, ele ganha esses materiais de graça e ele leva para casa. Então, por exemplo, a gente tem paciente que no interior de Minas Gerais sofreu fratura, por exemplo, né, bilateral do fêmur. Cara, é tão absurdo a ponto assim, a gente automatizou através da ferramenta, então tem meio que um robozinho, vou falar robô para não dá para entrar em detalhe, mas é um robozinho que avisa pra gente quando acontece o acidente e dá para ele um algoritmo, entre aspas, do que fazer, né, e um vídeo para imobilização em relação àquilo que ele contou. E aí ele pega aquele tá lá fixo, ou então um pano, dependendo de onde for. Não, ele mesmo, no caso. O atendimento pré-hospitalar é orientado através do aplicativo. Então ele faz a imobilização dele na casa dele. E a gente teve casos assim, o paciente conseguia avaliação com o ortopedista 3 dias depois desse, porque no atendimento que ele teve, não foi o atendimento do SAMU, já que a ambulância do SAMU estava quebrada e não tinha ortopedista na cidade. Então, então assim, isso acontece, né? A gente nem imagina, cara, as dificuldades que eles passam. Outro ponto importante que a gente está fazendo é o fortalecimento à distância. Então ele ganha esses elásticos, ele faz uma série de reabilitações e a gente aplica aquela escala que a gente comentou no começo, aplicou agora após 3 meses, a gente tem paciente que não andava, está começando a andar, tem paciente que não conseguia se vestir sozinho, está se vestindo sozinho, tem paciente que não conseguia fazer transferência de leito, está conseguindo transferir leito. Então assim, só com a simples, digamos assim, capilaridade do conhecimento que a tecnologia promove, né? E aí, na verdade, a ideia toda é você gerar... tem um conceito que chama flywheel, né? O que é o flywheel? É você, quando você vai pensar assim no desenvolvimento da empresa, é você pensar naquilo, você vai investir em pontos que são sinérgicos. Não adianta você falar, vou investir no vermelho, no branco e no preto. Cara,
vão ser 3 pontos diferentes que você vai estar avançando, entendeu? Agora, se você investe assim em tons de, entre aspas, de vermelho, que são circulares, né? Você consegue, entre aspas, aproveitar tudo. Então, a ideia nessa primeira fase é coletar dados, né, ajudando já eles com essa terapia à distância, para que a gente consiga futuramente desenvolver com essa quantidade mais grossa, entre aspas, de dados, um modelo de análise preditiva que pode ter diversas funcionalidades. Entendi. Mas é a fase inicial do Flywheel, que é coletar dados já ajudando, esses dados vão dar pra gente melhor do tratamento e é um ciclo vicioso, né? Nossa, muito interessante, assim. E legal que eu acho que, obviamente, é um tema que eu acho fascinante, tá? Mas eu acho que todas as especialidades médicas, para quem tem interesse, existe algum tipo de aplicabilidade dessas tecnologias, outras de forma mais fácil, outras de forma mais difícil, mas todas têm, né? Todas. E assim, é isso que você falou da tecnologia, ela vem para facilitar essa comunicação, esse contato e reduzir custos, né? E permitir atender no Brasil todo, né? Então, assim, igual a gente estava falando da tecnologia ali na ponta da cirurgia robótica, ou então no cálculo preciso da insulina, mas às vezes a gente precisa voltar atrás do tipo, pô, quantas pessoas procuram um pronto-socorro porque estão com uma dor de garganta que não é pra ela estar lá, entendeu? Ou então porque ela tá com uma dor de cabeça e aí ela tomou dipirona e ela não sabe mais o que ela vai fazer em casa. E aí ela vai, se submete a um deslocamento, ela gera um custo pessoal e um custo, sei lá, pro convênio ou pro SUS ou pra qualquer que seja, um desgaste que mesmo no convênio, no particular, você vai encarar uma fila, você vai estar com outras pessoas doentes e você vai estar gastando o tempo daquele serviço, né? Eu vi uma vez o começo de uma aplicação, foi um estudo que fizeram lá em Israel, quando eles começaram a fazer telemedicina num hospital central. E aí eles viram que reduziu o número de pacientes no pronto-socorro e aumentou a percentual de internação. Porque você fazendo a triagem pré da patologia, você deixava quem estava em casa e quem precisava vinha e internava mesmo, né? E só para compartilhar uma experiência, hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar lá na Health, que ela vem justamente dessas empresas aí que nasceu digital, né? E não um convênio ou alguma coisa que se tornou digital. Então ela vem dessa experiência de você, ali do meio digital, facilitar essa comunicação de quem está em casa. Então ela vem com essa parte de ser uma amiga da saúde, né? Então é como se fosse aquele teu amigo médico. Tem muita gente que a maioria dos nossos ouvintes aí são médicos e aí já às vezes desde a faculdade já te ligam, né? Pô, filho, o que está acontecendo? Eu tô meio assim. Aí você fala, não, vai pro médico. Ou não, tá tudo bem, mãe, espera um pouquinho, né? E aí ela vem justamente nesse contexto de você facilitar, pô, a pessoa... Eu aqui de casa, aqui onde eu estou, aqui nessa mesa... Nessa mesma mesa, já atendi pessoas de vários lugares do Brasil. Gente que tava no aeroporto, gente que tava dentro da farmácia, gente que tava já dentro do pronto-socorro, falando, meu, a fila tá imensa. Aí você falava, não, pode ir pode ir pra casa, fica tranquilo. Ou então, não, fica aí mesmo que é melhor. Mas assim, e de você, por exemplo, um exemplo que é legal... nesse caso de dor de cabeça, a gente tá no pronto-socorro e não vai ter aquela continuidade com a pessoa, né? Então você pega e fala, pô, vou fazer um corticoide, um antibiótico, não sei o que, e dar aquele tiro de canhão na pessoa. Isso é porque você não tem aquela proximidade. E você também não quer que a pessoa chegue em casa no dia seguinte e volte a encarar tudo de novo, pegar o carro, transportar, a fila. E às vezes tem muita pressão do próprio paciente. A gente encara muito isso no pronto-socorro, né? Que eles ficam, pô, mas você vai dar só uma dipirona, doutor? Porra. E assim, lá na Ana a gente consegue ter essa ponte de, pô, qualquer coisa amanhã você me manda um WhatsApp. Eu vou estar aqui. E se eu não tiver, vai ter alguém da equipe que vai ver meu prontuário, vai entender a conduta e vai dar seguimento no caso. E aí a gente vai tendo essa parcimônia e vai tendo uma efetividade. E usando a tecnologia para mandar essas outbounds. Então você pega, pô, eu fiz um atendimento hoje de alguém que estava com um resfriado. Fiz a medicação, daqui 3 dias vai chegar uma mensagem. Oi, Paulo, como é que você está se sentindo? Você está melhor?
Aí a pessoa fala, pô, não tô. Você deseja passar de novo com o médico? Aí ela passa de novo pro atendimento. Ou então, se ela já melhorou, pô, que bom que você melhorou. E aí vamos tomar medidas ali pra frente e seguir essa continuidade. Então, assim, eu acho que a gente tem que usar a tecnologia nessas duas pontas, né? Tanto a favor daquela parte megalomaníaca, a precisão, mas como facilitar processos que a gente tem, que a gente acha tão simples, né? Mas que são tão difíceis na hora que tá acontecendo, né? Então, seja numa fila de uma UPA, de um pronto-socorro, ou então, pô, desses pacientes que estão lá no outro estado, precisando de um auxílio e... que no caso do Paulo é um atendimento especializado, né? Essa é a diferença, Exatamente. mas de você trazer a questão da especialização. No caso da Ana, obviamente você pode dar algum tipo de orientação, mas na maioria das vezes é uma orientação mais geral. Exatamente. Né? Mas é interessante mesmo esse negócio da informação, porque não é só também o paciente que o pessoal da Ana, né, que geralmente tem já algum grau de econômico um pouco melhor, que tem um convênio, alguma coisa assim. Tem de tudo. A gente lá na Ana vai navegando de acordo com o que ele tá. Quem tá no SUS, quem... Não, eu sei que vocês conseguem fazer isso, mas estou falando com o número global de pacientes que está dentro da carteira de vocês comparado com, por exemplo, a Santa Casa, entendeu? É só esse o aspecto que eu quero dizer, que mesmo lá na Santa, quando a gente está atendendo lá na porta, por vezes o paciente, sabe, você tem aqueles pacientes que, tipo, ele não tem indicação de estar no pronto-socorro, mas como ele não tem acesso a nenhum serviço de saúde e o pronto-socorro da Santa Casa na porta aberta, ele vai lá, ele fica sentado até... E aí, por muitas vezes ele tá incomodado, ele sabe, ele quer receber uma medicação na veia, ele quer fazer um exame de urina, uma tomografia, pra alguma coisa que ele não tem indicação. E às vezes você só precisa investir o tempo de explicá-lo. Óbvio que é muito complicado, porque já tem as fichas amarelas esperando há quanto tempo, às vezes 6 horas de espera. Então você não pode, infelizmente, dar essa atenção pra todo mundo. Para os pacientes que têm necessidade, às vezes você vai lá e não, tá bom. Aí o que eu mais gosto de fazer... Quando o R1 me chama e fala, Pedrão, tem um paciente lá na porta que assim, não tem indicação de estar aqui, mas ele quer alguma coisa e eu não tô conseguindo explicar pra ele que aqui não é o lugar. Você pode vir me ajudar? O que eu mais faço? Você chega, primeiro de tudo, mãozinha, se apresenta, olha no olho, meu nome é Pedro, tô aqui pra te explicar o que for preciso, como que a senhora chama, como a senhora chama, e aí pega uma folhinha de papel sulfite, às vezes até um desse, sabe que... Bom, é assim, ó, serviço de saúde, é UBS, faz o encaminhamento pra cá, aqui a gente não tem acesso, aí você investe ali, às vezes é 5 minutos, o paciente sai daquele tipo, não, doutor, pô, muito obrigado, nossa, ninguém nunca me explicou, e nunca mais ele vai bater no PS pra fazer isso, entendeu? Exatamente. Então, mas é muito legal, mas uma curiosidade que eu tenho, onde é que você buscou esse tipo de informação, assim? Cara, Sempre foi na raça? fui autodidata, assim. Teve um momento da minha vida, eu gostei, curti muito a faculdade, mas teve um momento da minha vida que eu falei assim, putz, cara, eu preciso fazer alguma coisa e alguma coisa que eu goste, né? E aí acabou que foi descambando pra esse lado. E eu fui descobrindo, né, são, assim, coisas que acho que os primeiros trabalhos que eu li a respeito já tinham muita coisa. É que, assim, a gente ficou mais próximo a essa questão de tecnologia depois da pandemia. Porque até então, inclusive... Uma Pepsizinha aqui. Desculpa. Inclusive dentro do próprio departamento tinha uma, entre aspas, uma negativa em relação a tudo que fosse tecnologia, né? Só que aí eu comecei a descobrir, até desmistificar na minha cabeça que tecnologia, na verdade, não é algo complexo. Aquilo que a gente falou de machine learning, né? Fazer um modelo de machine learning é tipo a ponta final, sabe? Mas a gente tem, por exemplo, a análise da Johns Hopkins, e isso eu me lembro, foi nessa época. Você falou, putz, como você buscou? Comecei a ler, eu curti o negócio, eu comecei a ler. E aí tem a análise da Johns Hopkins mostrando que a FDA ela classifica lá nos Estados Unidos, né, a telemedicina com alguns, entre aspas... Categorias, assim. Não, com alguns auxiliares, que eles chamam de M-Health, que é Mobile Health, né? Então você tem os devices, Wearable Technology, né? Você tem a app, smartphones, e você tem, por exemplo, SMS Text. E aí tem uma meta-análise da Johns Hopkins que mostra que quem recebia SMS a respeito do uso da insulina, em relação à orientação com o uso da insulina, tinha um controle de hemoglobina glicada numa população enorme, assim, que eles fizeram lá, né? Ou melhor, pegaram todos os trabalhos a respeito e fizeram a meta-análise. De meio ou seja, uma queda de meio a mais em relação ao método presencial, só pelo fato de você usar SMS. Então esse é o primeiro ponto a desmistificar, né?
Primeiro que você pode conhecer tudo sozinho. PubMed tá aí, SciHub também, né? Não, SciHub. O segundo... Democratizando o acesso. O segundo é que tecnologia, na verdade, a gente não pode olhar como só... como é que chama? Como só coisas complexas, como é impressão 3D, como é... Nem tanto impressão 3D, viu? Mas assim, como é programação. Mas a gente tem que pensar também como que a gente insere na nossa prática com intervenções simples como SMS. Que no caso desse paciente daria certo. Esse que vai até o pronto-socorro sem saber o que está acontecendo. E a gente já tem, na verdade, isso na prática acontecendo e mostrando essas intervenções simples. O sistema de saúde SUS, ele teve os moldes, né, a base no NHS inglês, no National Health System, né? E em 2015 eles passavam por um monte de problemas que são muito semelhantes aos que a gente tem aqui. Consulta duplicada, especialidade que não é a correspondente àquela necessária do paciente, um puta de um tempo que você perde só para agendar a consulta. E em 2015 eles lançaram uma cartilha, tudo isso que eu tô falando depois, se quiser eu deixo as referências aqui, mas que eles chamavam de Personalized Health and Care 2020. Ou seja, em 2015, eles lançaram para 2020 o que eles chamavam de The 5-Year Plan, em que eles tinham como todos esses problemas que eu citei agora, resolver usando data e tecnologia. E o resultado foi que em 2020, eles conseguiram, em grande parte também acelerado pela economia, economizar assim bilhões de dólares só pelo fato de ter aplicado. E hoje eles tem um plano que eles chamam de... Se você entrar no site do NHS, você vai achar tudo isso. Depois eu deixo, inclusive, aqui as referências. Mas eu não vou lembrar agora, mas é como se fosse algo assim, tipo, contínuo. Agora, bom, é o plano contínuo de uso de dados e tecnologia, porque o resultado foi tão positivo que o paciente entra no site, ele se orienta, ele consegue agendar um horário na farmácia para ir buscar o remédio, ele consegue entender através de fluxogramas, né? Que é mais ou menos daí que a gente tirou as ideias de fazer isso na osteogênese perfeita, né? Fluxogramas que orientam ele com coisas simples, porque é o que você falou, o cara chega lá e fala assim, porra, ninguém me falou que isso daqui não serve para isso. Às vezes é tão simples como isso, entendeu? E se você fornece um aplicativo de tecnologia, e hoje você tem que imaginar que todo mundo tem um celular, né? Você resolve a maioria dos problemas. Não, é que realmente tem, hoje em dia acho que é essa questão, né? Tem tanta coisa que você tem que dar aquela filtrada no que você tá lendo, que você tá buscando, mas é interessante saber que, pô, você é um cara que tem uma bagagem super massa nesse assunto e que não fez nenhuma formação, assim, específica na área, foi tudo garimpando mesmo. Se você for pegar até na área de tecnologia, eu falei do Fernando mais cedo, né? Hoje tem alguns cursos, por exemplo, de ciência de dados, mas a ciência básica para alguém entender machine learning, né, é a ciência de dados. E basicamente funciona em como você estruturar os dados, avaliar eles, né, assim, diante de um profissional. Aí eu posso estar falando uma coisa muito simples, mas para você usar em algum modelo preditivo, né. E nem para isso você tem curso específico, sabe? Então, mesmo na área de tecnologia, essas coisas são tão novas que não tem faculdade. Você vai procurar assim, tem faculdade de machine learning? Não tem, né? O que você tem hoje são cursos, por exemplo, a galera que vai fazer design, né? Tem uma experiência... Aplicado no design. Tem o cara que vai aprender a fazer o que ele chama de UI e UX, né? Tipo, User Experience. Como que aquela plataforma fica bonita a ponto do cara querer entrar lá e usar, entendeu? Então, a tecnologia ela tá toda subdividida assim em várias áreas e tem pequenos cursos de conhecimento e a maioria dessas coisas é grátis. Tá disponível. Assim como eu te falei lá do site, né, open source, eu consegui um monte de software para impressão 3D, que é outra coisa que a gente está fazendo lá no departamento também, no GitHub, que é como se fosse o fórum, digamos assim, de programadores. Então, software que você compra, paga caro pra caramba, você entra no GitHub e você tem um similar de maneira gratuita, entendeu? É que tem que sentar a bunda, né? Tem que sentar a bunda, tem que gastar um tempo. Você tem que investir tempo nisso, é verdade. Você não vai também clicar. Não vai. O chat GPT, por favor, me dá o link de onde eu vou achar isso desse jeito. Tipo, hoje em dia dele... Ele acelera. Professor, onde faz curso de ciência de dados, tem um professor bom aí, o chat GPT. Mas isso é agora, né? É super recente. É que não adianta você dar uma equação pra um cara que não sabe matemática, né? Então, assim, você pode entrar no chat GPT, mas se você não estiver entendendo o que tá rolando ali,
ali, ou o que você quer buscar também. Fazer a pergunta certa, né? Interpretar Também, respostas. Cara. Mas assim, e como é que você se organiza, acho que pra gente voltar um pouco do mundo das ideias aí, pra botar o pé no chão, a gente caminhar pro fim do episódio, é sempre algo que a gente tem perguntado pros nossos convidados, né, Paraíba? Assim, como é que você se organiza, tipo, porque isso é uma dificuldade que a gente tem vivenciado, e aí o pessoal da Cavell também trocou a gente nessa pra, tipo, porra, e aí, eu me formei, aí eu dava plantão de clínica, e aí eu na residência do DOT, queridão, você nem tem como dar plantão fora, então você só se fode. E aí, como é que funciona essa parte, assim, financeira mesmo? Não precisa entrar em detalhes de números e tal, mas esse controle, tipo, porque é isso, você também tá, ao mesmo tempo, você tá empreendendo, né? E aí isso investe teu tempo em estudar outras coisas. Como é que você organiza a sua vida nessa parte? Cara, assim, até esse ano, na verdade, foi uma rotina dura, assim, né? Então, precisa... Não tem jeito, acho que da parte financeira, você vai precisar trabalhar bastante, ainda mais se tiver conta para pagar, sei lá, tem o FIES, né, que cai lá todo mês uma parcela, tem, sei lá, bom, você tem seus gastos fixos mensais, né? Mas eu quero dizer, era plantão, você já começou a desenrolar um consultório quando você tá no ortopedia pediátrica, já dá pra dar um consultóriozinho, acompanhar algum chefe, como é que era isso? Isso sim, agora sim, mas durante a residência toda foi praticamente plantão. Plantão, né? Plantão. Mas já dá pra dar plantão de ortopedista, né? Já. Mas ali no fim do R1, né, que você já foi... Acho que no R2, né? R2 dá pra dar uns plantões não cirúrgicos, obviamente, né? Mas grosso da sua renda vai vir de plantão, né? Não tem jeito, acho que isso aí não... Hoje ainda mais, né? Tá cada vez mais difícil, digamos assim, a situação pro médico, então acho que não tem outra maneira. Agora, o que você tem que, talvez, entender, você fala assim, putz, mas como que dá pra conciliar? Cara, eu acho que a principal coisa é você entender o poder da paciência, assim, sabe? Porque, às vezes, eu mesmo já fui assim, né? Você fala assim, não, mas eu quero esse resultado pra amanhã. Isso não vai acontecer, né? Então é a história lá da tartaruga e da lebre. Cara, você tem que investir, tem que fazer virar um hábito na sua vida, você investir um tempo naquilo para onde você tá mirando, né? Porque também você pode passar a vida só dando plantão e às vezes o excedente de tempo você não tá pensando mais nada, né? E a gente tá vendo que cada vez mais a medicina daqui 5 anos, às vezes 10, né? Muito plantão que antes pagava um valor X, hoje às vezes paga X sobre 2, né? Isso tende a piorar, porque no final das contas o que rege tudo é lei de mercado. Se tem muito mais gente se formando, obviamente o seu serviço custa menos, né? Custa menos. Então eu acho que é importante para os médicos hoje pensarem assim em uma hard skill, né? Uma habilidade que você precisa ter assim que seja complementar à medicina, porque tá faltando, né? Tem muita gente fazendo o mesmo, tipo 95% tá fazendo o mesmo. Mas tem muitas áreas que dá pra você fazer diferente. E é isso, é uma coisa que a gente fala sempre, né? Parece que tem uma crina ali na medicina, principalmente, né? De que você vai, faz a faculdade, aí você estuda pra residência, aí você sai da residência, estuda pra especialidade, e você acha que a hora que terminar tudo, vai estar tudo pronto. Acabou, cheguei, né? E aí cheguei, level concluído, e agora? Cadê o pote de ouro? Né? E aí... cheguei no arco-íris ali, né? Então, assim, eu acho legal que mesmo diante de tanto trabalho e tanta coisa, você conseguiu dividir esse tempo para sair um pouquinho além da medicina, né? Fala, né? E acho que isso é uma coisa muito incomum dos nossos entrevistados, assim, né? A gente tem uma população aí de pessoas que a gente entrevista que foram pessoas que conseguiram sair dessa linha. Eu acho que é isso muito que a gente gosta de trazer aqui pro nosso ouvinte. Que você pode fazer sim aquilo que você gosta, se você acredita numa linha, você não precisa se prender 100% no que estão te dizendo. Então, às vezes você sair um pouco, por mais que no começo você não veja a resposta daquilo que você está investindo, todo aprendizado vai te dar um retorno lá na frente, né? E aplicando isso, então eu acho muito legal. Muito obrigado, porque... Não, e sabe o que é uma coisa interessante que você tá falando, Brunão? Que é gostoso isso também. Cada vez mais, assim, o podcast ele vai crescendo devagarzinho e tal, mas... Eventualmente, dentre várias groselhas que os convidados mandam só bola dentro, mas eu e o Brunão e o Paraíba, a gente manda várias bolas fora, aqui fica falando umas groselhas. Mas é legal porque tem gente que
vem, às vezes, não é que vem ativamente me procurar, mas você tá lá batendo um papo, almoçar no cama, encontra a pessoa num bar, e aí a pessoa sabe que agora você tá envolvido com um projeto, que você tá em contato com pessoas que acabam fazendo alguma coisa diferente, e assim, o que eu tenho identificado nessa galera, médicos que estão no fim da faculdade, ou inclusive quem faz uma residência, é um pouco dessa dificuldade de conseguir definir obviamente que você não define um plano de carreira do tipo, hoje eu tô aqui no ponto A, eu vou no ponto B, eu vou fazer especialização nisso, depois eu vou fazer isso, vou ser ultra especialista nisso. As oportunidades vão surgindo e você vai dançando com elas ali para deixar o seu caminho. Mas é importante que... É disso que o Bruno estava falando, que existem as pessoas que elas têm um interesse genuíno de procurar assuntos fora da medicina, que falam, não, eu curto estudar isso, tal, isso vai ser realmente uma habilidade que nem a tua, que você está desenvolvendo, que você vem e aplica. Mas existem também as pessoas, e não tá errado, tipo, isso é outra coisa que eu queria deixar claro, assim, que às vezes a gente insiste aqui no podcast de trazer pessoas que pensaram fora da casinha, mas não tá errado o cara também que quer ir lá e quer fazer o classicão, entendeu? Você quer fazer o classicão, mas porque você agora, quando jovem, consegue identificar que o teu perfil, as suas aptidões, as coisas que... as suas satisfações, as suas insatisfações, que é realmente uma análise pessoal, entendeu? Você pode pegar e garimpar informação, que é o que o podcast proporciona para as pessoas, de um especialista aqui, de um acolá, e às vezes eu fico brincando que cada uma pessoa que a gente conversa, eu falo, pô, eu tinha que ter feito ortopedia pediátrica, eu tinha que ter feito dermato ontem, tá óbvio, porque as pessoas vão trazendo isso e você vai acumulando informação, mas para você tomar uma decisão de qual que é o teu próximo passo na vida, tem que ser uma análise bem interna, pessoal, exato, tem que ser um projeto interno de você identificar o que você gosta, o que você não gosta, e isso precisa ser mais racionalizado hoje em dia, assim, que senão você vai seguindo essa onda aí, e aí quando você olhar para trás, tipo, puta, fiz uma escolha que eu não queria. Eu acho que não tem caminho certo e errado. Exato. O que tem, às vezes, é que as pessoas, elas, independente do caminho que elas seguem, elas vão com muita sede ao pote, né? E na verdade, o que mais é valioso na vida não é recurso, né? É dinheiro. O que mais valioso é tempo. Então, no fim das contas, você quer ganhar recurso para você ter tempo, né? Pra você poder sair com seus amigos, tal. Então você tem que fazer um sacrifício. E às vezes as pessoas querem encurtar esse período, digamos assim, de gasto de tempo em você mesmo. Então você quer fazer, entre aspas, o arroz com feijão daquilo que é proposto para a especialidade X? Não tem problema, mas cara, invista muito mais tempo em você, nas habilidades específicas dessa carreira. Eu agora, por exemplo, tenho muita cirurgia que ainda não tem, a curva de aprendizado é muito grande, por exemplo, se eu operar um quadril pediátrico, né? Eu opero como meu chefe? De jeito maneira, tô longe disso, né? Até por isso a gente tá lá, então é preciso tempo, e é tempo que eu poderia, por exemplo, agora tá ganhando recurso. Mas não é a hora de ganhar recurso, né? Eu acho que esse é o principal, assim, independente da carreira que você vai seguir, não importa o caminho, né? O que importa é quanto tempo você gasta para desenvolver aquela hard skill que você curte na sua vida, para fazer aquilo ali te fazer um cara diferente. Porque fazendo a maioria, é só ser, hoje em dia, inclusive com pós-graduação, todo mundo se fala especialista, né? Qual que é o número, né? 7.200 horas, né? Qual que é? Não tem um livro que fala? Você aprendeu uma habilidade? Isso. Sim. Puta, eu sei o que você tá falando, mas eu não vou conseguir. Também não sei. Mas é isso, são muitas horas. Muitas horas, então não é assim. Tem uma coisa que eu achei legal que você acabou trazendo, talvez não tenha explicitado tanto, mas que para você desenvolver essa habilidade, para você investir esse tempo com tanta constância, é preciso que você, né, que nem o Pedro falou, que você se conheça para fazer algo que você goste. Porque senão aquilo vai virar um fardo e você não vai querer, porque aquilo não vai te dar uma remuneração imediata. Não vai. Aquilo não vai... Você não vai ter o retorno daquilo na hora que você está fazendo. É um investimento a muito longo prazo. Verdade. Tem uma frase, já que você... Vou trazer uma frase que eu gosto muito, que é: a pessoa que gosta de caminhar chega muito mais longe do que a pessoa que gosta do destino. Então é isso, se você gosta de estar ali todo dia investindo no seu hobby, investindo na sua atividade, quando você vê, você já passou muito mais longe do que a pessoa que quer chegar naquela carreira específica, naquele valor que ela ganha por mês. É mais importante 10 minutos focado naquilo que você gosta todo dia, que assim, vai demorar 2 anos para você chegar a algum resultado, talvez que seja pequeno, né? Do que você querer fazer um intensivo de 2 meses que não vai dar certo e que, cara, não vai te levar a nada, né?
Não, muito massa aí, pessoal. Obrigado. Acho que o episódio de hoje foi da hora demais. A gente tava ansioso pra gravar. Só pô. contar uma coisa, assim. Se você tá aqui ouvindo a gente até agora, considere-se alguém que tá indo muito além da medicina que você tá, porque você tá saindo da casinha, cara. Então, às vezes é nisso, às vezes é numa conversa, às vezes é num podcast que você tá ouvindo, é num livro que você tá lendo, Claro. que você vai agregando pra sua carreira. Então, se você tá aqui com a gente, continue com a gente, que a gente tá aqui pra trazer isso e muito mais. Assim. Eu acho que o que é legal também do podcast é que esse cara investe 60 minutos escutando a gente falando alguma coisa, mas às vezes foi alguma coisa na tua história que ele fala, cara, não acredito. Aí você pega, vai põe na internet, você vai estudar isso, e você fala, puta, agora encontrei uma coisa que eu tava procurando. Então, valeu por compartilhar com a gente aí a tua experiência. O episódio foi demais e a gente se vê no próximo. Tchau!